Afonso vai descobrir podres de Maria de Fátima que é pior do que a traição que ele sofreu nas mãos dela. E não para por aí, porque o Afonso ele vai desmascarar a Odete Reutemann e também o Marco Aurélio. Ele vai descobrir as piores das traições da própria mãe. Quer entender melhor essa história? Eu sugiro a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Feito isso, vamos à notícia. Bom, o Afonso ele está determinado a descobrir quem é a Maria de Fátima, gente. Mas antes disso, ele vai receber uma surpresa bem surpreendente, né? Porque o Afonso ele descobriu que a Fátima traiu ele e estava tendo um caso com César. Na verdade, a Fátima sempre teve esse caso com César, né? Nunca tinha largado César. Em meio a essa confusão, a Fátima também vai viver uma desilusão amorosa. Isso porque o amante que ela sempre achou que era o seu aliado e o seu companheiro, na verdade, não quer mais nada com ela, largou ela. E para piorar, a Fátima descobriu que o César está tendo um caso com a Odete Reutemann. Bom, a Fátima juntou todas essas informações e ficou muito revoltada com a Odete Reutemann. Ela tentou uma última cartada, né? Ela tentou arrancar algum dinheiro de Odete Reutemann, falando para ela que se ela não desse dinheiro para ele, ele ia contar tudo para Afonso, todas as armações de Odete, né? E mesmo assim, a Odete não deu a mínima para a Fátima, não deu nenhum tipo de credibilidade para ela. Foi aí que Fátima, tomada pela sede de vingança, foi até o Afonso e começou a contar todos os podres de Odete Reutemann, desde aquele campeonato de xadrez, a Odete instruindo ela a como se importar, a como seduzir o Afonso. Ela também contou que ela e Odete foi a responsável por terminar o relacionamento de Ivan e de Heleninha, que, enfim, né, ela foi a responsável, porque a Odete queria que Ivan ficasse com Heleninha e ela foi a culpada por isso, junto com a Odete. Ela começa a contar todos os podres. A foto que foi vazada de Heleninha foi a Odete que vazou. Enfim, porém o Afonso, obviamente, ele não acredita em Fátima, assim, de cara, né? Porque Fátima traiu ele. Por que Fátima contaria isso pra ele? Fátima poderia estar muito bem mentindo, ainda mais porque ela chama o Afonso pra se vingar de Odete Reutemann, né? Ela fala assim, a gente está sendo traído, Afonso, vamos se vingar. O Afonso fala, se você vier aqui atrás de vingança, você pode dar meia volta que você não vai encontrar aqui ninguém querendo se vingar. Mas o Afonso vai querer tirar essa história limpa e vai conversar com a Odete. Porém, a Odete vai negar tudo, né? Vai dizer que não tem nenhum caso com César e que é mentira de Fátima. Como que Afonso pode acreditar em uma mulher desqualificada como a Fátima? Enfim, né? O Afonso ainda fica com a pulga atrás da orelha e ainda assim acha que há uma possibilidade dessa história ser verdade. E a única pessoa que poderia contar a ele a verdade e sancionar essa mentira seria a, a Raquel. E ele vai até a Raquel e ele pergunta a Raquel se é verdade que a Odete foi responsável por terminar o seu namoro com o Ivan, para Ivan ficar com a Aninha. É aí que Raquel fala, é verdade. A Raquel começa a acrescentar algumas coisas que não foi acrescentada, como por exemplo, a Maria de Fátima, ela fugiu de Foz, vendeu a casa dela e começou a gastar o dinheiro atrás de um homem rico. E ele também começa a contar que a Fátima ela renegou o próprio pai. Ela disse que o Rubinho não era o seu pai. E aí o Afonso tem um flashback, né, nessa hora. E ele lembra do exato momento em que Fátima disse que não conhecia o Rubinho.
E aí ela diz assim, essa foi a única mentira que eu compactuei com a Maria de Fátima, porque ela me impressionou muito. E aí eu menti para você, dizendo que a Fátima não era filha de Rubinho. Essa foi a única mentira que eu compactuei. E aí ela começa a contar também que teve uma mala de dólares que era de Marco Aurélio, que a Maria de Fátima pegou essa mala de dólares e devolveu para Marco Aurélio. Quando Afonso ouve isso, o Afonso tem certeza que o Marco Aurélio está desviando dinheiro da TCA, né, gente? Mas a conversa é bem longa, né? A Raquel expõe todos os podres de Maria de Fátima. Com isso, o Afonso ele resolve tomar uma atitude radical. Primeiro, ele desmascara o Marco Aurélio. Ele consegue provar que o Marco Aurélio está desviando dinheiro da TCA há mais de 14 anos e o rombo nesse gatilho está em torno de 54 milhões de reais. Então, ao longo de 14 anos, o Marco Aurélio roubou esse dinheiro todo. A Aldete fica muito furiosa e é nesse momento que o Afonso também resolve sair de cena e termina de vez qualquer laço que ele tinha com a Odete Roitman. Ele rompe de uma vez por todas. Para você ter ideia, ele vende suas ações da TCA para a Odete. Ações essas que ele herdou do seu pai, já que a TCA foi fundada pelo seu pai, até então falecido. E ele abriu mão também da fortuna que seria dele quando a Odete morresse. Ele foi no cartório e abriu mão. Enfim, né, o Afonso se vingou de todos aqueles que passou a perna nele, né? Desde Marco Aurélio, a Odete Roitman e a Maria de Fátima, né? E o Afonso, quando achou que estava tudo bem com ele, que ele tinha conseguido virar o jogo, ele acaba descobrindo uma doença muito grave, né? Sei lá, gente, que coisa, hein? Essa vida de Afonso não é nada fácil, hein? Não é nada fácil. Claro, um herdeiro, bilionário, não estou tirando essa parte, né? Mas ele está cercado de pessoas que são pessoas bem cruéis, né? Eu acho que a única pessoa que ele encontrou que seria uma pessoa bem coerente foi a Solange, né? A Celina tem lá seus desvios de caráter, inclusive eu não comentei sobre isso, mas a Raquel também falou sobre a Celina vender a Paladar e deixar a Raquel em uma situação ruim, né? Enfim. E aí ele fica revoltado com a tia, não acredita no que a tia fez. Então até aí ele se decepciona, né? Enfim. Comente, tchau, tchau.